Jesus, bodes e ovelhas. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei hipócritas, serpentes, filhos de víboras! Como vocês escaparão da condenação do inferno? Vocês se tornarão culpados de todo o sangue de homens justos, desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, aquele que vocês mataram no templo, entre o altar e o santuário. Sim, toda a condenação acumulada deste século cairá sobre esta geração. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A história de hoje, como vocês viram, está meio tensa. O tema da lição de hoje: Jesus, bodes e ovelhas. O nosso verso para memorizar hoje está no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 40, que diz assim: Em verdade lhes digo que sempre o que fizeram a um desses meus pequenos irmãos, foi a mim que o fizeram. Se vocês já ouviram esse verso e não entenderam o conteúdo dessa mensagem, hoje vocês irão compreender. Vamos agora ler a mensagem para depois entrarmos na história. A mensagem diz assim: Aceitar o amor de Jesus nos inspira a servi-lo, bem como a outras pessoas. Vamos à nossa história? Vocês viram aí no início, não viram? E aquele foi um daqueles dias que Jesus deixou os discípulos de queixo caído. Jesus havia dito aos sacerdotes que conhecia os planos dele para matá-lo e que eles eram tão falsos quanto as serpentes. Enquanto eles saíam do templo, observavam com orgulho a beleza do prédio. Mas Jesus os fez coçar novamente a cabeça ao dizer: Aproveitem para olhar o templo, porque logo não haverá pedra sobre pedra aqui. Como assim, Jesus? Essa estrutura é tão pesada? E como será demolida, Jesus? Os discípulos não entenderam nada do que Jesus havia dito. Eles continuaram caminhando silenciosamente. Quando estava perto do Monte das Oliveiras, os discípulos pediram que Jesus explicasse. Jesus, quando acontecerão essas coisas? Aquela conversa ali motivou uma discussão. E por incrível que pareça, nós hoje ainda estamos interessados em saber: quem será salvo quando Jesus voltar? Veja o que Jesus disse aos discípulos. Quando o Filho de Deus vier a essa terra com os seus anjos, assumirá o papel de juiz e separará as pessoas em duas categorias: ovelhas e bodes. Ele será exatamente como um pastor separa as ovelhas dos bodes na época de tosquiar. Eu não sei se vocês sabem, mas o pelo da ovelha e do cabrito são totalmente diferentes. O da ovelha precisa tosquiar, mas o do cabrito não. Dois dos discípulos compreendiam muito bem o que Jesus queria dizer. Jesus estava tentando ilustrar que era tão fácil para ele ver a diferença de coração entre as pessoas, assim como é para nós enxergar a diferença entre bodes e ovelhas. E uma vez que as duas classes de pessoas tinham sido separadas, Jesus dirá às ovelhas, ou seja, as pessoas que são semelhantes a Deus: Venha, meu povo especial, é hora de vocês receberem sua herança, o reino de Deus. Quem será que são essas pessoas? São aquelas que se preocupam com as outras. Não porque tenham a obrigação, e muito menos porque alguém lhes disse que deveriam agir assim. Essas pessoas são bondosas e atenciosas porque Jesus foi bondoso e atencioso com elas. Assim, elas querem ser iguais a Jesus. Essas pessoas compreendem que todas são importantes aos olhos de Deus. Quando encontram alguém com sede, lhes dão água. Quando alguém precisa de roupa, elas procuram algo para vesti-las. Quando alguém precisa de um lugar para ficar, elas não medem esforços, levam até para suas próprias casas. Elas visitam presidiários e os ajudam. Em troca de tudo isso, tornam-se como Jesus, tratando a todos como ele mesmo fez. E quando Jesus voltar aqui na terra para buscar os salvos, ele dirá: Quando vocês fizeram essas boas obras aos outros, fizeram a mim. As pessoas que ouvirem isso de Jesus ficarão espantadas. Já os bodes do outro lado, elas não são motivadas pela bondade. Elas estão muito ocupadas e preocupadas consigo mesmas. E sabem o que acontece? Elas realizam boas obras porque isso as faz parecer pessoas boas. E sabe mais de uma coisa? Elas pensam que essas boas obras abrirão as portas do céu para elas. Olha o que Jesus dirá para essas pessoas que são classificadas como os bodes: Quando tive sede, vocês não me deram de beber. Quando precisei de roupas, vocês não me vestiram.
Quando estive na prisão, vocês não me visitaram. Alguns bodes apresentarão desculpas esfarrapadas. Não sabíamos que era o Senhor que pedia água. Mas, Senhor, não sabíamos que estava precisando de roupa ou que estava na prisão. É verdade, se soubéssemos, teríamos feito tudo, mas não sabíamos. Pessoal, no final, essas desculpas não darão certo. Vejam qual será a resposta de Jesus. Me desculpem, vocês não poderão viver comigo e com meu Pai no céu, porque vocês têm a mesma natureza pecaminosa de Satanás. Porque se vocês não se preocupam com os outros, sei que não se preocupam comigo também. Sim, crianças, elas terão que ir embora, porque no céu, todos cuidam de todos e se preocupam com todos. Pessoas egoístas não se encaixam ali. E tendo essa natureza egoísta, jamais poderão ser felizes vivendo ao lado de Deus. Será triste para Deus e para as pessoas, mas essa é a realidade. Ao abrir a sua porta para os necessitados e sofredores de Cristo, você está dando boas-vindas a anjos invisíveis. Eles trazem uma atmosfera sagrada de alegria e paz. Todo ato de misericórdia produz música no céu. E de seu trono, o Pai identifica entre os seus tesouros mais preciosos aqueles que trabalham com abnegação. Que coisa linda, não é mesmo? Crianças, a mensagem de hoje foi dura, mas essa é a verdade. Precisamos amar as pessoas, seja ela quem for, faça a sua parte. E no final, você terá a recompensa. Que nós possamos a cada dia fazermos a vontade de Deus. Se por acaso algum dia aparecer alguma pessoa na sua porta, não tente resolver as coisas sozinho. Chame a mamãe ou o papai. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado pela mensagem dessa lição. Ajuda-nos a sermos bondosos com as pessoas. Cuida de cada juvenil aqui, em nome de Jesus. Amém.